A literatura de ficção é aquela que contém uma história inventada, fictícia. É resultado de uma invenção imaginativa, com ou sem intenção de enganar. A essência da ficção é a narrativa. Ela é como uma espinha dorsal, que corresponde ao velho instinto humano de contar e ouvir histórias. A narrativa deve tentar responder às seguintes perguntas essenciais. Quem? Que se referem às personagens que fazem parte daquela história. O que? Que tem referência com o enredo, ou seja, os acontecimentos da história narrada. Como? De que modo esses fatos vão ser tecidos para formar o texto? Onde? Em que lugar ou lugares esses fatos vão acontecer? Quando? Em que momento ou momentos os fatos narrados acontecem? E por quê? Qual é a causa dos acontecimentos? Então, sempre que houver uma narrativa, você encontrará as respostas para quem, o que, como, onde, quando e por quê. Os elementos da narrativa giram em torno de 5 elementos estruturais: narrador, personagens, espaço, tempo e enredo. Para entender melhor cada um desses elementos, nós faremos por etapa. Narrador. Narrador é aquele que conta a história. E o narrador ele pode ter 3 pontos de vista dentro de uma narrativa. É importante que vocês entendam que autor não é o mesmo que narrador. O autor é uma pessoa que tem existência real, é alguém que existe fisicamente. Ele que escreve aquela história. O narrador, ele é um personagem criado pelo autor para contar a história. Lógico que o autor pode ser o próprio personagem da história. E aí, nós teremos o narrador participante ou narrador personagem. Mas em outros casos, o autor da história, ele pode não ser personagem algum. Ele simplesmente contará essa história. E aí ele será um narrador observador ou um narrador onisciente. Vamos por etapas. O narrador participante ou narrador personagem é uma das personagens da história, principal ou secundária. Ele está dentro da história e vê os acontecimentos de dentro para fora. A narrativa é elaborada na primeira pessoa do singular, eu. A esse tipo de narrativas damos o nome de autobiográfica ou memorialista. O narrador observador é aquele que simplesmente relata os fatos, registrando as ações e falas das personagens. Ele é um espectador, conta uma história que é vivida por terceiros. Trata-se, então, de uma narrativa escrita na terceira pessoa do singular. Ele, ela. Neste caso, vocês precisam tomar muita atenção, porque quem conta a história não participa dela. Então, o narrador vai ter uma visão do lado de fora dessa história. Os verbos são sempre na terceira pessoa. Exemplos: tinha, parava, passou, dirigiu, aliviava, porque ele está contando uma história do que aconteceu, as ações das personagens, o que eles disseram, os fatos que aconteceram. Tudo bem? O narrador onisciente, ele é um narrador onipresente. É como se fosse um deus na história. Por quê? Ele é uma espécie de testemunha invisível de tudo que acontece. Então ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Ele não diz somente o que os personagens falam ou fazem. Ele também consegue dizer o que eles pensam e sentem. Por isso ele é onisciente. Mas não se esqueça, não é porque ele é onisciente que ele faz parte da história. Muito pelo contrário, o narrador onisciente não faz parte da história. Vamos para outra categoria, personagem. A palavra personagem ela é originária do grego
significa persona, máscara. Qualquer que seja a história, um conto, um romance, uma história em quadrinhos, a personagem é o elemento que articula todas as situações que acontecem ali dentro. A personagem é uma pessoa, como nós, ou um ser personificado. Pode ser um animal, como nas fábulas ou nos desenhos da Disney, ou ainda um objeto. Desde que ele seja o eixo central da história, ele é considerado um personagem. As personagens podem ser principais ou secundárias. Aquelas que são principais, nós chamamos de protagonistas ou antagonistas. Elas agem na linha de frente da história e elas tratam os acontecimentos do enredo. Já as secundárias são as demais participantes que também estão envolvidas na história, mas não têm esse protagonismo ou antagonismo tão em evidência. O antagonista e o protagonista são rivais e quase que sempre um está do lado do bem e o outro está do lado do mal. Também existem outras classificações para os personagens e essas classificações estão relacionadas com o comportamento e o caráter que esses personagens têm. Então existem personagens que nós chamamos de lineares e personagens que nós chamamos de complexas. Quando uma personagem é linear, o caráter e as atitudes dessa personagem se mantêm sem alteração durante toda a história. Isso significa que há uma linearidade. Ela começa de um jeito e ela termina do mesmo jeito. As personagens complexas não, porque elas têm atitudes imprevisíveis, o comportamento delas é contraditório. Então, às vezes ela é boazinha, às vezes ela é ruim, às vezes ela é generosa, às vezes ela é hostil. Então, esse tipo de personagem é considerada como uma personagem complexa. Também tem aquelas que nós chamamos de personagem tipo. Ela é uma personagem real ou fictício que apresenta um conjunto de características físicas e psicológicas que definem uma individualidade. Vou usar como exemplo o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Então, tinham personagens que eram personagem tipo. Tinha o matuto, o vigário, a adúltera. Mas, nesse caso, tanto as concepções de personagem linear como complexa ou tipo estão sendo mencionadas só para que vocês tenham conhecimento, porque nesse momento o mais importante é saber o que é uma personagem e entender que tem protagonistas, antagonistas e personagens secundários. Existe ainda a personagem caricatura, que é aquela personagem que ressalta uma única qualidade ou tendência, que é aumentada de maneira exagerada para provocar uma distorção proposital a serviço de uma sátira ou do cômico. Exemplos que podem ser citados também dentro da história do Alto da Compadecida são as personagens do Diabo e do Cangaceiro. Se vocês quiserem, mais futuramente a gente pode aprofundar esses tipos de personagem. Partamos agora para a questão do espaço. O espaço é o lugar em que ocorrem as ações, onde se movimentam as personagens, então se trata do cenário da história. Para caracterizar esse cenário, utiliza-se a descrição do lugar, que geralmente é feita pelo narrador. O tempo. O tempo é o elemento diretamente ligado ao enredo, numa sequência que pode ser linear ou retrospectiva ao passado, presente e futuro, com seus recuos e avanços. Existem duas maneiras de se construir o tempo numa narração: a cronológica e a psicológica. Quando nós dizemos que uma história segue o tempo cronológico, significa que o tempo em que a história ocorre é o tempo marcado pelo relógio, é um tempo mensurável, aquele em que se desenrola a ação. Utilizam-se expressões para indicar o tempo como alguns dias, no dia seguinte, algum tempo, passaram-se meses, anos, dias. Já numa história com um tempo psicológico, esse tempo não é contado pelo relógio, ele não é mensurável. Ele é medido pela repercussão emocional.
Então, transmite a sensação experimentada durante o tempo do fato, e a personagem pode ter passado por essa situação extremamente longa, mas na realidade ela durou apenas alguns minutos. Isso ocorre, por exemplo, nas histórias em que as personagens recordam de momentos da infância, da adolescência e voltam a esse tempo considerado psicológico. Por fim, temos o enredo, que é a sequência dos acontecimentos e das atitudes que as personagens realizaram em uma história. É a maneira como as histórias se desenrolam, com conflitos e complicações, e como ela acaba com o seu desfecho, o final da história, que geralmente é um final feliz. Então, resumidamente, para que vocês não tenham dúvidas, a narração sempre responderá às perguntas: quem, o que, como, onde e quando. E os elementos que vão fazer parte da narrativa são narrador, personagens, espaço, tempo e enredo.